Antes de eu dar o texto da palavra, eu quero. Ontem à noite, né? Eu confesso que eu fiquei bem apreensiva com essa reunião de hoje, né? Porque eu não tenho o costume de falar, mas amém, né? Deus nos chama e chama, nós estamos aqui, né? Então, eu pedi a Deus que falasse comigo, né? Me desse um sonho. E Deus me deu o sonho de uma. Eu estava na casa da minha mãe e a porta, e alguém bateu na porta, né? Isso era de madrugada, nesse sonho. E Deus bateu a porta, Deus bateu a porta, não, uma pessoa bateu a porta e, tipo, eu e minha irmã nos assustamos. Quem é? Quem é? Né? E a pessoa falou, sou eu, era minha mãe, nesse sonho, né? E nós, mãe, a senhora, bateu na porta, né, tal. E aí nós ligamos, telefonamos pro... Vocês estão me ouvindo, né, gente? Estamos. Ah, tá bom. E aí, ligamos na portaria para ele, falando para o porteiro subir, né, para o vigia subir para dar uma olhada. E eu acordei agora pela manhã, falei, meu Deus, né, me revela esse sonho. Então, Deus me mostra o seguinte, ele está à porta, né, batendo. E nós temos que ter intimidade com ele para conhecer a voz dele, para saber que é ele que está batendo, né, e ele quer entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, né? E foi isso que Deus me revelou. Eu estou à porta, estou batendo. Então, é como Samuel, né? Quando Deus chamou ele, ele não reconheceu a voz porque ele era um menino, né? Mas depois ele reconheceu. Na quarta chamada, ele reconheceu, né? Então, é assim, assim somos nós. Nós temos que deixar reconhecer a voz do nosso pastor, a batida do nosso pastor, né? E abrir a porta que ele quer estar conosco, ceiar conosco. Então, esse sonho tem tudo a ver, né, com o que ele me pediu para falar nesta manhã, tá? Seria, o texto é o Salmo 128, que é a importância da que eu vou trazer agora de manhã. Então, começando a ler o Salmo 128, eu não sei se a Mayara compartilha, eu não entendo muito bem, não, gente. Mas eu vou ler aqui, tá bom? Também. Peraí, tem texto errado aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, a palavra hoje é a importância da mesa no nosso lar. Então, nós vamos desmistificar este texto, tá? Esse Salmo 128. Muitas vezes a mesa, tá? Para nós, serve para colocarmos objetos. Chegamos com compras, né, do supermercado, a primeira coisa onde a gente coloca é na mesa, né? E aí muitas coisas. E nós vivemos num tempo muito difícil, né? Principalmente para nós pais, né? Quem tem filhos pequenos, né? Que querem mostrar e ensinar seus filhos os padrões bíblicos, para que sejamos uma família feliz. O que quero dizer com tempos difíceis? Quero dizer que são compostos de sequências, né? Entre eles são fast food, transformando vidas, famílias, né? Nesse corre-corre, né? Do dia a dia. Então, no Salmo 128, ele traz três coisas importantes. Primeiro é felicidade, que é bem-aventurado.
No meio encontramos a expressão abençoados e finaliza com haja paz em Israel, haja paz em nossa casa, né? O que Deus quer nos trazer até aqui? A intenção do coração de Deus é que tenhamos uma casa, um lar feliz, um lugar onde pessoas e as bênçãos reinam, um lugar de paz onde todos vivam em paz. E para que isso aconteça, temos que valorizar a mesa da refeição. Em Êxodo 25:30, eu vou ler aqui, Deus, ele fala, a primeira vez que ele fala da mesa é em Êxodo 25:30. Também farás uma mesa de madeira de cetim, ele diz, né, medida, tudo, que é a mesa que nós usamos hoje, só que as pessoas às vezes modificam o formato, tudo, mas as medidas, elas são essas, tá? A essência da mesa, a medida é essa, e as pessoas vão aumentando, vão mudando, né? E ele pede para a gente também trazer, ele pede para colocar os pratos, os talheres, as tigelas, né? Tudo de melhor, né? Tudo coberto de ouro, tudo de melhor, tá? E aí, então, a presença de Deus, e Deus pede para colocar a mesa, e o que ele pede para colocar na mesa? Os pães da presença, que é Deus, é Jesus, então Deus tem que fazer parte da nossa mesa, né? O corpo de Cristo. E ele se refere aos bolos, aos pães que estavam sempre presentes, em uma mesa especialmente dedicada a uma oferta a Deus. Então eu pergunto para vocês, qual pão estamos colocando em nossa mesa hoje? O da presença de Deus ou do mundo? Essa mesa que Deus pediu para construir, como eu falei, é a mesma, né? Então, ele pode colocar na mesa, ele pede para colocar os utensílios, os pratos, os talheres, os melhores. Então, ele pede também para nós sentarmos com reverência, trazendo para hoje, devemos colocar os melhores utensílios, pratos, talheres, sendo para visita ou mesmo de casa, né? Muitas vezes a gente tem um aparelho de jantar, um jogo de talher, a gente tem guardado para uma visita especial, né? Só vou colocar quando essa visita especial chegar. Não, a gente tem que colocar para os nossos, né? Para os nossos familiares, para eles estarem, estamos à mesa, né? Com eles, com o melhor que nós possamos dar, né? Aquilo que Deus nos deu. E não se esqueçam e também o convidado de honra é Jesus, né? Então, ele é o principal de todos. Então, que ele esteja nesse prato, ele esteja nessa cadeira, neste lugar privilegiado, que o principal é ele. Não, e nós também não podemos arrumar de qualquer forma, né? E sim colocarmos o melhor, como eu falei anteriormente. E a mesa, gente, não pode ser o lugar de discussões, brigas, piadas, fofocas, né? Porque se for dessa forma, o convidado principal se retira dela e não terá prazer em estar junto conosco. Que triste, né? Vou falar um exemplo para vocês de uma reunião que eu estive de oração, e lá nós estávamos nessa reunião, bem abençoada, a presença de Deus mesmo, e uma pessoa pediu oração para uma amiga que estava passando por um problema de enfermidade. Então, pediram para que nós, cada um, falasse uma palavra de conforto para essa pessoa, né? E assim foi, cada um falando. Na hora que chegou a minha vez, a pessoa ela é meio distraída, faltava eu e mais uma pessoa. Na hora que chegou a minha vez, ela, tipo, saiu. Ela esqueceu que faltavam duas pessoas. Gente, foi tão nítido a saída do Espírito Santo. Eu senti assim, tipo, ele foi embora. Mas foi uma coisa assim tão nítida. Então, você vê, nós temos então que saber nos comportar, saber estar atento, né? A porta, olha o sonho, a porta, saber ouvir, estar atento, né? Porque Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus
assim, que ele é rápido, ele não fica esperando você pensar, ele já vai pensar por você, ele já vai fazer, ele já vai, então você tem que estar atento para ele poder te usar. Aconteceu já muitas vezes comigo, de Deus falar comigo, e eu não falar, eu não entregar, e o que acontece? O que aconteceu? Ele usou outra pessoa, né? Então, que a nossa mesa da nossa casa, do nosso lar, possa estar sempre a presença do Espírito Santo. Sempre possa estar ele sendo convidado de honra, tá? E agora, continuando, no Salmo 128:3, sua mulher, isso seriam para os homens, né? Acho que o seu Antônio não entrou, né? Seria uma mulher, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Agora, o que significa videira frutífera? É símbolo de abundância, tá? E agora, trazendo para os filhos, né? Olha a nossa responsabilidade com eles. Eles serão como broto de oliveira ao redor de computador? A minha pergunta. Televisão? Netflix? iPhone? Videogame? Então, eu vou falar para vocês o que significa como broto de oliveira. Eu vou ler para vocês, tá? Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua casa. Quando a oliveira fica muito velha, o tronco, principalmente, pode parar de produzir frutos, que somos nós pais. E sendo assim, os cultivadores deixam várias mudas ou brotos. Os brotos são os filhos. Os brotos, os filhos novos, cresceram ao redor da oliveira até se tornarem parte integrante desta árvore. Depois de um tempo, a árvore original, que simboliza nós, pai e mãe, pode estar cercada por 3 ou 4 troncos jovens e vigorosos, com os filhos ao redor de uma mesa. Os brotos, que seriam os filhos, né, possuem a mesma raiz e participam da produção da safra de azeitona. Essa imagem faz também pensar na fé em família, tá? Espiritualmente, né, falando, os filhos tornam-se firmes na fé, graças a fortes raízes espirituais dos pais. Essa é a nossa responsabilidade. Quando nós já estamos velhos, os pais já estão velhos, os filhos devem dar sequência ao seu trabalho nessa terra. Depois os netos, de geração em geração. E aí vai indo, né? Todas da mesma raiz, produzindo a mesma espécie de fruto. Então, aquilo que você plantou na sua mesa, ao redor da sua mesa, na conversa da sua mesa, eles vão levar isso com eles. Então, o que nós temos que fazer? Trazer palavras boas, trazer memórias boas, para que eles levam isso para os filhos dos filhos, para os filhos dos filhos, e assim vai, né? Então, eles serão... e todos da mesma raiz, produzindo a mesma espécie de fruto. O que é raiz? Sustentação de planta. Em Colossenses 2:7, depois a gente lê, deixa eu ver se eu deixei aberto aqui, Colossenses 3:7. Desculpa, 2:7, tá? Cadê? 2:7. Arraigados, certificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, deixem que as raízes, né, as nossas raízes se aprofundem neles e extraiam dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor e tornam-se fortes e vigorosos na fé como foram ensinados. Então, o que nós aprendemos com os nossos filhos, o que nós aprendemos, nós passamos para os nossos filhos, e assim adiante. Como muitas vezes, que nem eu não tive uma base bíblica, eu não nasci em lar cristão. Então, a gente tem as nossas raízes, mas com isso você tira a raiz, que aquilo não te pertence, e você traz a raiz de Deus para você, você traz as coisas boas, você vai aprendendo. E assim eu passei para os meus filhos, tá? Glória a Deus por isso, né? Então, eu sempre costumo falar em Salmos 1, tão conhecido, né?
que bem-aventurado, eu trago o nome dos meus filhos, tá? Bem-aventurado meus filhos, Silas, que eu tenho dois, o Silas e o Danilo, né? Que eles são varões segundo os seus conselhos, né? Eles andam, não sentam na roda dos escarnecedores, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e nelas eles meditam de dia e de noite. Mesmo a gente não vendo, tá? Mesmo a gente não vendo, como diz em Hebreus 11:1, nós temos que ter fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, a gente tem que crer que Deus fará, não somos nós, e sim Deus, né? Porque Deus, ele cuida dos nossos, ele age e ele ouve a nossa oração. E no tempo dele, Deus nos exalta. E também Deus pede, né, na palavra diz em Salmo 26:4, para nós não nos assentarmos com homens vão, né, conversa, o que quer dizer homens vão? Conversas torpes, conversas inconvenientes, né? A nossa mesa, é um encontro de comunhão. E qual a importância dela? É um elemento importante para nos reunirmos em famílias, amigos e construirmos belas memórias. Então, belas memórias, palavra de Deus, oração, e mesmo assim, umas conversas boas, né? Conversas que trazem crescimento, né? A nossa mesa de jantar é um dos móveis mais emblemáticos da casa. É um design elegante, tá? Onde você chega ali, uma mesa bem posta, uma mesa um lugar bem colocado, ela chama, não sei vocês, mas para mim ela chama muita atenção, né? Arrumar aquela mesa bonita, nossa, você falou, uau, né? E além de uma peça feita para acomodar pessoas no momento das refeições, ela é importante também para confraternização, né? Para a gente se confraternizar e conversar bastante. Então, nós temos que sempre preparar a mesa com amor, carinho, né? E convidar o Espírito Santo para se assentar nela. Isso traz experiências incríveis para a nossa família. A presença do Senhor, que é o pão da presença, transforma os ambientes em seu lar, sua mesa. Uma família dividida contra si mesma, ela se desintegrará, né? Então, que triste, né? Você vê uma família, muitas vezes você está sentado na mesa, mas isso porque você não cultivou, você não criou isso, as pessoas acabam pegando o prato, uma vai para o sofá, o outro muitas vezes comem até no quarto, mas por quê? Porque você não cultivou isso, você não criou. Então, quer dizer, não tem um ambiente agradável, né? Não existe uma união familiar, né? E outra coisa também, se a gente se habituar, meu marido todo dia comigo, meus filhos todo dia comigo, né? E você deixa de lado, você não dá aquele valor. E você só vai dar valor quando perde, né? Que é a passagem da mulher, Mateus 26:8, do perfume, né? Todos estavam ali com Jesus, confraternizando ali, mas ninguém se importava. Jesus está aqui conosco, tal. Mas a mulher derramou daquele perfume tão caro, né? Ela derramou aos pés e muitos perguntaram, né? Mas por que ela fez isso, né? Por quê? Porque ela deu valor, né? Aquele momento, aquela presença, a presença ilustre, a presença preciosa que estava ali, né? Então, seja grato à sua família, valorize-a, né? Vamos viver o hoje, né? Que Deus tem para nós, com a nossa família, tempo de comunhão, tempo de alegria. E esse é o tempo que Deus tem para nós, né? E esse é o momento para desfrutarmos da presença e criar memórias com quem você ama ao redor da mesa. Essas experiências passarão de geração em geração, como eu falei anteriormente, né? Se a sua geração não pratica, então, não praticava, começa por você e cria isso para que seus filhos comecem a praticar ao casar, ao estar com os filhos deles, né? E para que fique na memória deles, né? Eles se lembrem deste momento. Nossa, a gente sentava, ter saudades, né? Sentava com a minha mãe, com meu pai, a gente conversava, a gente, né? Falava de coisas boas, eles nos ensinavam muita coisa, eu aprendi muita coisa, né?
Então, não existe experiência de vida que substituímos a conexão e o significado. É criado de comermos juntos à mesa. O importante é a troca de afeto, e isso é o que constrói uma família. Gente, o meu estudo ele é curtinho, foi esse, mas eu vou deixar aberto, eu só vou ler a última passagem aqui, a última estrofe que eu tenho para ler. Aí eu gostaria que vocês compartilhassem também um pouco comigo, né, sobre a experiência de vocês, tá bom? Então vamos lá. Incrementar este momento diante da mesa potencializa a comunicação entre os membros da família. Pois quando todos têm a oportunidade de se posicionar face a face, a compreensão da escuta e da fala se iguala, promovendo comunhão e momentos inesquecíveis. Com certeza irão trazer crescimentos e serão lembrados para sempre. Então, glória a Deus, é isso, nós temos que realmente cultivar. Se nós não fazemos ainda isso, se alguém ainda não faz, isso ao redor da mesa, começam hoje, porque e nunca se esqueçam que Jesus é o convidado de honra, o Espírito Santo é o convidado. E grandes coisas ele fará e trará para a nossa família experiências inesquecíveis para nós mesmos, né? E para eles também, tá? Então, eu deixo aberto para vocês agora. Ai, que assunto maravilhoso que você trouxe, Fátima. Amei muito que esse assunto de mesa é algo que eu fui despertada há um tempo atrás, que mesa é esse lugar de comunhão, de relacionamento, né? Eu não vim também de família cristã, eu me recordo assim, minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai teve muitos problemas com bebida, com droga, então meu pai, ele era presente, mas assim, sabe, meio sempre desconectado, chegava muito tarde em casa, minha mãe trabalhava muito, chegava tarde, então eu lembro assim, durante a semana, a gente não tinha esse hábito, assim, da mesa, aí eu lembro que, assim, a mesa era aquela coisa de mais de domingo, sabe, domingo, quando era o dia que todo mundo conseguia estar junto, tinha esse momento em família de domingo. E aí, quando eu entendi a importância da mesa, eu falei, nossa, eu vou fazer isso aqui em casa, né? Então, a mesa aqui com as crianças, né? À noite a gente sempre tem uma refeição, sempre tem que ser junto, né? Então, o jantar costuma ser o momento que a gente consegue estar a família toda junto. Mas, assim, eu que fico mais tempo com os meninos, de manhã a gente vai tomar o café, aí eu ponho o café da manhã, aí a gente faz, assim, uma musiquinha para fazer o nosso momento de refeição, né, que eles adoram, aí a gente faz aquela oração rapidinha com eles adoram, e aí eu sempre tenho um momento de fazer um devocional com eles, assim, né, como eles são pequenininhos, tem que ser uma coisa breve, o Theo já se envolve mais, aí é o momento que eu conto as historinhas da Bíblia, é o momento que eu pego algum versículo, aí ontem mesmo a gente estava lendo 1 João, que falava sobre o amor, que Deus é amor e tal, e aí a gente vai conversando sobre aquele assunto, e assim, é um momento muito maravilhoso, né, e algo que você falou aqui, que a gente não pode deixar, né, a gente tem que lembrar o tempo todo que nosso convidado de honra é Jesus. E aqui em casa, algumas vezes eu faço com as crianças a gente pegar e colocar um prato a mais. A gente às vezes coloca um prato a mais, que a gente fala, esse aqui é de Jesus, que é o nosso convidado de honra que está aqui com a gente, né? A gente precisa trazer essa presença, né? E eu achei tão assim lindo esse assunto que você trouxe, lindo e tão importante, porque eu não tinha essa compreensão antes. E eu falo assim, glória a Deus que eu tive acesso a essa compreensão com os meus filhos pequenos, porque eu vejo que o Theo, né, assim, normalmente, no geral, a gente tem essa rotina de sentar junto, todo mundo, mas às vezes acontece assim à noite, sabe assim, às vezes acontece que não deu certo de reunir todo mundo e o Theo ele já sente falta. Aí ele fala, porque o Roger, ele ainda às vezes eu vejo que ele não tá ainda assim comigo, às vezes, né, eu tenho mais esse, já tenho essa clareza de que não, a gente tem que ter esse momento todo mundo junto, que é importante, porque é intimidade e relacionamento, é o momento que a gente vai conversar, é o momento que a gente vai ter a presença do Espírito Santo à mesa, é um momento que a gente, momento de mesa onde a gente abre o nosso coração, a gente fala, a gente conversa, eu sei como foi dia das crianças, eu sei como foi dia do meu marido, mas às vezes eu vejo que o Roger às vezes se distrai assim,
e talvez ainda não tenha compreendido a importância grande da mesa. Aí o Theo, quando ele vê que não tá todo mundo, ele fala: papai, vamos comer junto. E aí eu já vi que assim, o Theo, né, o Mateus tá bem pequenininho ainda, né, tá aprendendo a falar, mas o Theo, ele já conseguiu perceber como é gostoso, como é bom estar junto à mesa. E realmente, assim, é algo que eu venho aplicando aqui em casa e que é maravilhoso. E algo que você falou aqui também, que é, que é algo também que eu sempre me policio, é que às vezes a gente tem essa bobagem, esse hábito de querer deixar o melhor para a visita, né? Aí você guarda os pratos sempre para a visita, os mais bonitos. E eu venho aplicando isso aqui em casa, assim, num dia comum, vou colocar o prato bonito, sim, aqui em casa, só eu, meu marido e meus filhos, que são as pessoas, que é a minha família, pessoas mais importantes aqui. Por quê? Que eu vou deixar só o copo bonito, só para, eventualmente, quando vier uma visita, né? Por que não usar no dia a dia o utensílio? E a gente entendendo que a pessoa mais importante da nossa vida está sentada à mesa, que é Jesus, que é o nosso convidado de honra. Eu tenho todos os motivos do mundo, junto com a minha família, eu tenho todos os motivos do mundo de realmente colocar, né, o melhor, né, realmente colocar o melhor. E até você falando aqui, eu te ouvindo, me despertou até uma vontade de aprender a arrumar a mesa, sabe, essas mesas postas, lindas, eu não sei, eu realmente ainda não dediquei um tempo para aprender, não sei, assim, mas você me despertou aqui de procurar buscar aprender mais, sabe? Montar aquelas mesas bem lindas, assim, é tão gostoso, né? Dá até mais vontade de estar à mesa. Eu gosto muito, assim, de receber, assim, gente em casa, né? Às vezes quando vem gente aqui que dorme, aí eu gosto de manhã, num café da manhã, preparar, sabe? Do jeito que eu faço, assim, não sei as técnicas, só deixar aquela mesa linda, mas, assim, de deixar um ambiente agradável para que realmente a mesa seja essa oportunidade de a gente ter um momento de comunhão e relacionamento. Enfim, queria só compartilhar, né, isso com vocês, que realmente esse assunto é um assunto muito importante. Maravilhoso, viu, Fátima? Amei aqui a sua palavra de hoje. Olha, você vê, né, como Deus, ele fala conosco. Quando começou, a Claudinha me convidou para entrar no grupo, a primeira vez que eu assisti o grupo, Deus falou para mim, você vai falar sobre a mesa. E esse estudo já estava preparado, eu só estava aguardando o momento. Olha como Deus é lindo, né? E assim, o que você falou, Mayara, de você recebe convidados e você gosta de estar à mesa, né? Sentar à mesa, arrumar a mesa para eles. Com certeza, se eu não, né, não sei se eles são cristãos, né? Não sei como, mas enfim, não só cristão também, né? Tem cristão também que não pratica isso, né? Não é só pessoas, né? É uma coisa que nem todo mundo pratica, né? Independente de se cristão ou não. Mas você pode ter certeza que na hora que eles saem da tua casa, eles pensam, chegam na casa deles, pensam, na hora de tomar um café, na hora de fazer uma refeição, olha, a casa da Maiara tinha esse prato, aquele lugar, né? Porque geralmente a gente tem um lugar marcado na mesa, não sei vocês, né? A pessoa já senta naquele lugar, né? E, e assim, cada um do seu lugar, mas olha que coisa linda. Então, muitas vezes você já está levando, né, isso até para as pessoas, né, de fora, que falam, nossa, eu não faço isso na minha família. Então, você pode ter certeza que isso pode ficar, quem não faz, ficar marcado, e começa a praticar, porque é um ato muito bonito. Você está ao redor da mesa com seus familiares, com amigos, você conversar, poder falar coisas boas, né? Coisas boas. Você sabe que uma vez eu estava. Por isso que a gente tem que saber com quem se relaciona, com quem você está sentado à mesa, né? Você sempre fala, Mayara, que a gente às vezes não participa, a gente não tem mais vontade de participar de coisas das pessoas que não têm Jesus, né? Que ainda não tem Jesus. Então, assim, uma vez nós fomos saímos com uns amigos do Sérgio, né, do meu esposo, e lá na mesa, e eles sabendo que nós éramos cristãos, né, você vê como o diabo afronta, né, e nós éramos novinhos na fé, sabe?
Menina, aquela reunião, gente, aquela reunião, aquele jantar se tornou para mim um pesadelo. Eu estava passando mal ali, porque era tanta piada suja, que eu falei, meu Deus, eu não tinha aquele conhecimento, sabe? Mas, então você vê, a gente tem que saber aonde, com quem a gente se assenta, né? Com quem que a gente coloca na mesa. Que eu acho que foi falado aqui, não sei se foi falado aqui não, foi na reunião de de quarta-feira, que nós temos que orar pelas pessoas que entram na nossa casa, mesmo sendo cristãs, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu ali, de repente uma discussão, de repente, né? Então a gente tem que orar, né? Para essas pessoas, ao entrarem em nossa casa, ao adentrarem em nossa casa, orar para que estejam em um momento de comunhão e não tragam coisas ruins, né, para nossa casa, e para que tenhamos uma comunhão mesmo. Por isso que eu falo, às vezes, de assuntos bons, porque às vezes você vai gerar um assunto, vamos se dizer, política, uma coisa que vai criar uma polêmica e vai gerar um desconforto, como já gerou, às vezes, na minha casa, um desconforto com visita. Então, eu já falei meu marido, não se fala de política com ninguém, entendeu? Porque cada um tem a sua política, tem o seu defensor lá que acha, e quem somos nós para, né, questionar alguma coisa? Então, eu acho que é isso. Cleidinha, você quer falar, né? Amém. Estudo maravilhoso. Sabemos que a mesa ela é um altar, né? É como um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. E esse estudo me traz à memória muitas coisas. A minha mãe, ela sempre estava arrumando, né? A mesa onde nós íamos comer, onde nós íamos nos reunir. E ela sempre fazia cultos também de ação de graças. Então ela sempre fazia, ela recebia uma bênção assim muito interessante, e esse estudo me trouxe à memória isso, que sempre quando ela recebia uma bênção, ela fazia cultos de ação de graça. Então ela convidava muitas pessoas, preparava a mesa, preparava aqueles banquetes, aquelas coisas gostosas, e louvava ao Senhor, orava ao Senhor agradecendo, e contava, né, os testemunhos para as pessoas. Então esse estudo me trouxe à memória isso, e também um curso que eu fiz de mesa posta, de home, né, que eu estive. Então foi assim algo também maravilhoso, marcante. E neste curso onde eu fui, todos foram convidados para ir foi preparado um hotel, né, também, isso à parte, na casa onde nós estávamos, nós fomos para esse hotel, e ali era uma mesa muito comprida, cabiam todos na mesma mesa. E ali, as pessoas que foram servir, né, eles estavam uniformizados, era uma coisa assim muito bonita, meio retrô, e era muito bonito. Então esse estudo me trouxe à memória esse dia também, que juntos, né, esse partilhar, como a Mayara estava falando também, de preparar para as pessoas que são os convidados. Por quê? Porque eles saem com aquela impressão, com aquele momento de que na tua casa é assim, eu posso também fazer isso. É um exemplo, né, para outros fazerem também. Então, achei muito bonito, muito legal o estudo. E isso nos inspira a fazer também, né? Que não seja somente uma vez, mas sempre. E esse me trazer a memória do que minha mãe fazia e praticava é muito interessante. Por quê? Porque além de inspirar outros, também traz os exemplos de fé, né? Os testemunhos. E isso é muito importante. Por quê? Porque ativa a fé em outro. Poxa, se foi assim na vida de tal pessoa, também pode ser na minha. E esse partilhar, não somente com a nossa família, mas também com outros, é muito interessante. Porque, igual, ficou na minha mente aquilo, né?
aqueles garçons, todos muito bem trajados, muito bem vestidos, né, servindo ali, todo mundo, era um evento de mulheres, então servia todas aquelas mulheres, todas estavam muito bem trajadas, com chapéus de época, umas coisas assim, né, e depois para comer, então ficou uma coisa muito marcante, era um lugar assim apaixonante. Quer dizer, nunca vai sair mais da minha mente aquele evento, aquele momento, porque no evento, por exemplo, no café da manhã era uma composição que tinha, né, na mesa, as cores, tudo era diferente, era um tema, era temático de forma diferente. Depois, no almoço, nós almoçávamos em outro ambiente, já a mesa era preparada de forma diferente, no jantar era outro, os cafés eram outros. Então, cada um dos momentos foram diferentes, e ali nós fomos sendo ministradas com relação a isso. E que nós possamos, sim, aprender, mas passar adiante, né? Na nossa igreja tem uma irmã que ela estava conversando comigo esses dias para a gente fazer eventos assim, né? Quem sabe? Preparar momentos assim também. Para quê? Para estar ensinando outras. Como a irmã falou aqui, nos ensinou e nos trouxe à memória várias memórias, né? Que nós temos da nossa própria família e de situações que nós fomos passando na vida. Como é agradável nós sentarmos num local e ouvirmos, né? Ouvirmos histórias, ouvirmos aprendizados, aprender coisas novas. E só o de estar ali naquele ambiente gostoso, né? Você sente Deus no local, você sente o lugar especial de Jesus, que Ele está ali. Ele está presente no ambiente. E você vê como o Theo, ele já está pegando isso, né? Graças a Deus. E dessa mesma maneira, nós também trazemos, né, na memória todas essas coisas. E nós podemos passar isso adiante. E que não seja somente para a nossa família, nós podemos receber também. Na palavra fala, né, que nós precisamos aprender a hospitalidade. E esse de demonstrar isso e passar adiante, nós podemos criar memórias em pessoas que não têm essas memórias e elas podem levar isso adiante, né, para outros. Eu me lembro muito disso nessas reuniões que minha mãe fazia a respeito de fé, a respeito de contar testemunhos também, né? Porque ela estava fazendo aquilo porque ela tinha recebido uma bênção do Senhor muito grande. E não foi uma nem duas, foram muitas, era uma coisa constante, ela fazia sempre, eu me lembro ali. Às vezes ela fazia um café da tarde e aí ela preparava chás diferentes, umas coisas diferentes, uns pães diferentes, bolos, né? E não somente isso, almoços, jantares, coisas diferentes assim. E aí eu entendo que hoje o Senhor me dá muitos testemunhos, né? Eu tenho muitos testemunhos para contar. E aí aqui hoje, né, o Senhor me despertou essa memória, que já veio da minha mãe isso, né? Ela já praticava isso. E olha que interessante. E nós podemos fazer isso também e fazer com outros. Por quê? Porque as nossas experiências pessoais podem trazer experiências para outras pessoas. Conforme nós vamos conversando e contando, o Senhor vai nos despertando algo e Ele quer trazer no nosso coração a fé, a esperança de que quando nós colocamos ali um local separado para Ele, Ele está presente e nós podemos sentir, né, a presença dEle ali no ambiente. Então era isso que eu queria compartilhar. Pode falar, Claudinha. Gente, meu Deus, Fátima, que bênção, amada. Quando eu chamei você para o grupo e eu comecei a participar das ministrações e aprender tanto, eu falava assim, Deus, a Fátima é uma bênção, que dia que ela vai falar? E eu fiquei quietinha assim, mas só ficava esperando o dia que você fosse chegar, minha amada. Né? E glória a Deus pela sua vida, como foi importante essa ministração de hoje, me trouxe à memória muitas coisas. E você tem razão, eu sempre tenho o desejo de... É o desejo, né, mais? Porque na correria do dia a dia, a gente não tem como participar da mesa, assim, aqui cada um tem um horário, é uma correria, e aqui, infelizmente, é assim, eu preparo o jantar, né, a maioria dos dias, e cada um come no sofá, o outro come na cozinha, por causa dos horários. Mas, às vezes, eu fico feliz porque quando o meu genro chega,
tem dias que eu falo assim, olha, eu já dei o jantar da Luísa, então eu vou ficar com ela para vocês poderem jantar, para eles terem aquele momento deles, né? Aí eles ficam lá na cozinha e conversam, mas enfim. E aí, olha só que interessante. Eu tenho muitas memórias da mesa. As poucas vezes diante da minha vida toda que eu consegui ter um espaço à mesa, eu tenho essas memórias de amor, de alegria, de compartilhar, de divertimento mesmo, né? De poder fazer alguma coisa e as pessoas poderem se deliciar ali, compartilhando aqueles momentos. Eu tenho memórias, Fátima, você me fez trazer memórias da minha infância, com a minha mãe conversando, minha mãe pregando na mesa, sabe? Minha mãe era uma missionária nata, né? Ela era a minha melhor, ela era a minha missionária favorita, assim. Não que ela fosse missionária, mas ela tinha esse desejo de pregar a palavra, e qualquer pessoa que aparecesse, ela estava lá pregando a palavra. E ontem a Laurinha me escreveu, né, como vocês sabem, a Laurinha está em Ruambo, na Angola, e ela me mandou um diário do dia dela. Eu falei, como você não pode usar a internet aí toda hora, faz um diário, vai escrevendo o que está acontecendo, e aí você, uma vez por dia, manda para o nosso grupo. E ela escreveu sobre a comida lá, mandou foto da comida e falou assim, hoje nós comemos uma comida típica deles, que é uma verdura amarga, amassada, parece um creme. Arroz, uma salada e tinha mais. E peixe. Ele falou: o peixe estava delicioso. Mas uma coisa me impressionou. No café da manhã, eles servem lá um pão que eles fazem na hora e me lembrou muito os pães da mamãe. E eu fiquei tão feliz, porque eu me lembro que quando a Mônica vem aqui para casa, eu sempre faço questão de fazer alguma coisa. Ou eu faço um pão, ou faço um bolo, tal. E aí aquela coisa assim me remeteu a isso. Uma vez que a gente estava na mesa e eu tinha assado uns pães e levei para a mesa e nós ficávamos horas assim conversando. É tão gostoso, né, gente? Quando você senta à mesa com a sua família ou com pessoas que você ama e poder participar desse momento tão gostoso. Tudo isso Jesus propiciando para a gente, sabe? Tem um louvor que eu gosto muito que chama A Mesa. Talvez a Fátima conheça também. E a música diz isso: a tua mesa cura, né? Na tua mesa há fartura, há vinho, há pão, né? Então, na mesa de Cristo tem cura para nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso coração. Ai, gente, eu estou muito feliz por hoje. Glória a Deus, Fátima, pela sua vida. Que nunca falte o vinho e o pão na sua mesa, minha amada. Nunca falte. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, a gente tem que criar as memórias. Você vê como, né, Deus é lindo. Trouxe a memória, né, coisas que estavam lá atrás, da Cleide, da Claudinha, né, e assim, e nós temos que resgatar, quem perdeu, né, essa essência, né, resgatar isso, né, resgatar, começar. Ainda não acabou, né, estamos aqui, então podemos recomeçar, né, trazer mesmo a família para perto, né? Estar mesmo, os amigos, né? Conversas boas, conversas da palavra mesmo, né? E Deus ali, você imagina como, vocês conseguem imaginar assim, como Deus se sente ali, falando dele, olha gente, emociona, glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Como Deus assim, se emociona, né? Que é o que ele quer, a união, ele quer falar, que a gente fale da palavra, que a gente declare a palavra dele, que a gente se entregue totalmente a ele, né? E interessante também, não sei se deve acontecer com vocês também, tipo assim, você está numa reunião familiar e a pessoa já se acostumou, já se habituou com o teu hábito, né? Com o teu hábito. Que você ora, que você não fala bobeira na mesa, não fala qualquer coisa. As pessoas, tipo assim, minha família que não são praticantes, né? Então, você começa uma refeição, isso geralmente em dia de festas, né? Em dia de, agora final de ano, assim, você está todo mundo junto, ali você está jantando, comendo alguma coisa, e aí a pessoa, antes de você começar, ela fala assim, não vai orar? Você vai orar, mas ela já te lembra que você vai orar.
Então, olha que lindo, né? Então, quer dizer, você já cria memórias. Não, na casa da Fátima, na casa do Sérgio, nós temos que orar antes das refeições, vamos orar, né? E como é lindo. Então, é isso mesmo, a gente tem que criar essas memórias, gente, mesmo que nos esquecemos, mesmo que nem a Claudinha falou, às vezes não dá tempo, realmente, às vezes não dá tempo, o dia a dia, a correria tal, mas que, que a gente faça isso uma vez por semana, né? Sentado à mesa, todos conversando, orando, né? Falando, eu tenho muito de, seja o assunto que for na mesa, isso eles já sabem, eles falam, ai, mãe, você. Eu já lanço uma palavra, eu já lanço um versículo, entendeu? Tudo eu coloco um versículo. E eles falam, ah, mãe, você, mas é isso, né? É isso mesmo, gente, criar memórias, para que fique mesmo de geração em geração, coisas boas, coisas marcantes, né? E eu louvo a Deus. Eu acho que mais alguém Bom, quer falar. bom dia, irmãs, a paz, tudo bom? Tudo bem com vocês? Então, Fátima, foi maravilhoso hoje. Eu deixei aí no grupo um livro da Dave Titus, que é a experiência da mesa, né? Eu sei que Maravilhoso. Eu ouvi, para eu criar já li. profundos, né? Um livro bem legal, muito maravilhoso mesmo. E eu achei muito interessante, eu estava até pensando em falar com a Mayara lá no grupo, para a gente poder tirar a sexta-feira, para a gente, por exemplo, a gente poderia ler um livro na semana, e aí na sexta-feira a gente discutir sobre esse livro, entendeu? E aí você trouxe essa reflexão hoje sobre a mesa, e eu acho interessante a gente realmente buscar mais, né? Porque a mesa realmente é um lugar de comunhão, né? De estar com a família. Quem tem família grande é muito lindo mesmo, né? Quando estão todos reunidos ali. E na palavra diz, né? Que onde há comunhão, né? Deus habita no, né, na mesa da família, né? Então, assim, eu achei muito interessante. E esse livro, se vocês puderem ler, né? O Segredo para Criar Relacionamento Profundo, né? Então vai ser maravilhoso. Eu deixo aí para vocês esse livro aí e essa ideia aí da gente poder estar trazendo um livro, né? Tá estudando o livro, tem muitos livros cristãos maravilhosos, né? Que a gente pode aprender muito. E aí a gente pode estar lendo e na sexta-feira a gente comentando, se vocês quiserem, né? Vai ser muito interessante. É só isso. Gente, só uma coisa que eu queria comentar aqui rapidinho antes. Falar, achei super legal essa ideia, assim, vamos pensar, né? Achei muito bom. Mas uma coisa que eu queria comentar antes também é sobre a mesa. A Cleide falou que é um altar, né, também. E a mesa é um lugar onde a gente, você vê que contratos acontecem, conversas importantes acontecem, negócios acontecem. É lugar onde a gente, por exemplo, de segunda-feira lá no Caselato, a gente se reúne ali para estudar. E o que me veio aqui a pensar também, que a Fátima falou uma vez que ela saiu com o pessoal, que estava assim, né, uma conversa nada a ver, e a gente tem que se atentar muito às mesas que a gente senta, porque tem, acho que vocês já ouviram por aí também, que somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, e de fato isso é muito forte, né, que é muito real. As pessoas com quem a gente convive vai influenciar completamente, nós somos a média de fato das pessoas que a gente mais convive. E as mesas que a gente senta, como a gente tem que estar atento, né? Além de tudo que a gente falou, dessa coisa da família, de estar à mesa, das refeições, que é um aumento de comunhão, de relacionamento, de estar, né, ter o nosso convidado de honra ali, Jesus, na nossa mesa. Além disso, também a gente estar atento às mesas que a gente senta, porque é de mesas que saem grandes ideias, grandes negócios, grandes conversas, aprendizados, estudos, mas com quem que a gente está sentando, né? Porque como pode ser uma bênção, a gente pode levantar um altar de adoração ao nosso Deus nessas mesas, também pode ser um altar de adoração ao inimigo, né? O que vem sendo falado? É só fofoca? Porque quantas pessoas se sentam à mesa para falar mal do outro, para fofocar, para ficar tendo papo que não tem nada a ver, ficar falando só bobagem que não tem nada a ver, ou está sendo um momento, né, de fato adoração ao nosso Deus. Então, só algo que me senti aqui de compartilhar aqui com vocês, né?
E você sabe que tem o Pablo Marçal, que agora todo mundo acho que conhece agora, que ele ficou, né, muito conhecido. Eu uma vez ouvi com ele há um tempo atrás, que ele falou que ele comprou uma mesa na casa dele, ele investiu numa mesa maravilhosa, assim. Ele falou, chegou uma época da minha vida que eu tinha tantos carros caríssimos na minha garagem, e aí eu parei, olhei para minha mesa, falei, mas espera aí, o lugar mais importante da minha casa, eu tenho uma mesa assim simplesinha e invisto milhões aqui em um monte de carro, para quê? Para mostrar para os outros? E aí ele falou que ele teve esse despertar de comprar, investir numa mesa maravilhosa para a casa dele, porque realmente era aquela mesa que fazia sentido que é um momento maravilhoso, né, da nossa casa. Enfim, só isso que eu queria. Maiara, eu lembro dessa história também. E aqui no livro ele fala que a mesa é um lugar de propósito, a mesa é um lugar de provisão e a mesa é um lugar de participação. Então, né, é muito interessante realmente esse assunto da mesa, viu? Porque às vezes a gente vai deixando, né, deixando de fazer na rotina do dia a dia, mas Deus espera, né, que a gente possa, se tiver parado, recomeçar, né? Porque ali na provisão, o pão nosso de cada dia ali, né? E fala até em memória de mim, né? A gente vai estar falando em memória do Senhor, né? Então, assim, realmente é muito maravilhoso mesmo. Nós estarmos com a família, né? Nós estarmos juntos em comunhão, em unidade, né? Para podermos estar realmente falando de Jesus e convidar o Senhor à mesa. E esse negócio do prato a mais é bem interessante também. Eu acho que eu vou começar a colocar aqui em casa. Então é isso, gente. Que nem a Mayara falou, né? Que mesa é lugar de contratos, né? De reuniões, né? Não só para refeição, mas tem reuniões também onde você decide muitas coisas ali. E o convidado, estando à mesa, o de honra, que é Jesus, com certeza boas coisas sairão dali. Por isso que nós temos que estar atento, sempre pedir direção do Espírito Santo. É isso mesmo para eu fazer? O que o senhor faria no meu lugar? O que o senhor faria? O senhor está nessa mesa. O que o senhor faria? O senhor assinaria esse contrato? O senhor fecharia esse negócio? O senhor compraria esse negócio? Né? E muitas vezes a gente agindo por nós, a gente pode se atropelar lá na frente, né? É isso. Opa, a Flavinha comentou agora, né, que você estava mencionando sobre deixar um lugar a mais na mesa, né, separar o lugar do Senhor. Só um paralelo aqui para vocês. Normalmente, quando eu faço aconselhamento de pessoas com relação ao cônjuge que está fora da igreja, que não está participando, eu sempre dizia, quando você for ao culto, declara que a cadeira do lado é a cadeira do seu cônjuge. Fala, Deus, eu não estou vendo aqui hoje, mas eu creio que essa pessoa vai estar sentada do meu lado. Consagra, bota a mão, declara, faz com que traga à existência aquilo que não existe como se já existisse. Então, esse é um versículo que eu gosto muito e a gente pode aplicar na nossa vida a partir de hoje. Quem não consegue até agora fazer o processo da mesa, que a gente vá treinando e que a gente vá declarando que isso vai acontecer, né? Fazer com que já exista hoje aquilo que a gente projeta que vai acontecer, em nome de Jesus. Eu vou começar a praticar aqui em casa, gente. Glória a Deus. Mais alguém vai falar? Alguém mais quer falar alguma coisinha? Só para completar algo, amada, que pode se fazer bilhetinhos, sabe? Quando você vai colocar o nome da pessoa, você no lugar especial que você vai separar para cada um, você coloca o nome da pessoa ali, você no bilhetinho você pode colocar um versículo, uma palavra de amor, sabe? Fazer algo assim. Um bilhetinho, nem que fosse simples, sabe? Daquele que ele fica em pezinho assim. Aí você coloca ali algo para a pessoa, porque quando ela sair, ela pode levar para ela também de lembrança. Eu gostaria de pedir para Cíntia. Cíntia, você está tão quietinha aí, você não quer orar para nós?
A Flávia quer falar, Flávia? Não, não, já estou preparando meu café aqui. Oi, Fátima. Oi, meninas. Estamos ouvindo, Ah, sim. tá. Porque quando você falou, aí caiu aqui minha internet, bem na hora que meu telefone também desperta aqui às 7. Ela pediu para eu orar, foi isso? Sim. Ah, ótimo. Você está tão quietinha aí hoje? Ai, pois é, eu estava aqui também refletindo a respeito dessa questão da mesa, né? Antes de eu orar, então eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Mas ontem nós tivemos aqui na casa dos meus pais, né? A visita da minha madrinha. E aí eu percebo, né? É tão importante estar à mesa, né? Com os familiares também, né? E eu já venho ouvindo a respeito dessa questão, né? Da mesa, e com a família mesmo, né? É claro que é como vocês falaram, né? O mais importante, né? É a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo ali com a gente e tudo mais. Ele é o convidado especial. Mas aqui na casa dos meus pais, a casa de fato não é minha, né? Vamos dizer assim, né? Não sou eu que sou ali a pessoa que coloca a mesa posta, vamos dizer assim. E todas as vezes que a gente senta à mesa, assim, eu fico percebendo também, e eu já ouvi isso de outras mulheres, né? Que nem sempre vai ser tão agradável estar à mesa, né, com todas as pessoas que estão à mesa, nem sempre será tão agradável assim. E às vezes conversas difíceis também sairão de uma mesa, né? Não só exatamente só aquelas conversas boas com os familiares, etc., mas também muitas conversas difíceis. Mas eu venho orando muito a Deus, venho pedindo muito para Deus e iluminando, assim, abrindo os caminhos, e eu vejo o quanto é importante, sim, a mesa. Tenho falado muito isso também. Vocês falaram de cartõezinhos, ou até mesmo fazer um versículo, né, da Bíblia ali para colocar. Eu acho isso tão importante. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, na Austrália, eu tive a honra e a oportunidade de conhecer, assim, famílias tão que me ensinaram tanto sobre isso, tanto de como às 6 horas da tarde, está todo mundo sentado à mesa, a família inteira, assim, sentada à mesa para jantar, para realmente, assim, celebrar aquele dia, os pais porque trabalharam, né, os filhos que foram à escola, por exemplo, e e eu estava lá, né, compartilhando com aquelas famílias e tal, e uma das coisas que eles faziam e que eu trouxe inclusive comigo, porque uma das famílias me deram de presente, eles me deram de presente isso, foram cartãozinhos que a gente que tirava, assim, na mesa mesmo, e que eram todos de oração, assim. É muito legal, são todos em inglês, porque essa família me deu de presente mesmo, e também é algo para edificar mesmo a família, edificar a mesa, edificar mesmo aquele dia daquela pessoa que estava ali com você, da família e tudo mais. Então, eu venho orando muito a Deus, eu acredito muito no poder da mesa, no poder ali de estar com a família, de estar ali na presença também do Espírito Santo, trazer ele ali para aquele momento, né, para aquela partilha. E grandes contratos, né, foram feitos naquela época, inclusive lá atrás, né, na mesa. E também, claro, nem sempre, é como eu falei, nem sempre vai ser tão agradável assim. Algumas conversas também, conversas difíceis também talvez terá que acontecer numa mesa, né? Mas enfim, era isso. Ai, ai. Alguém mais quer falar alguma coisa ou eu posso começar a orar? Pode orar, ô Cíntia. Tá bom, então eu vou orar aqui. Obrigada pela oportunidade. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui hoje reunidas em seu nome, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai. Nós clamamos, Pai, porque nós precisamos da Sua presença, Pai, todos os dias. Senhor, hoje, nessa reunião aqui com essas mulheres
que me inspiram tanto, Pai. Eu sou tão abençoada e grata por estar aqui presente nessa comunhão, nessa reunião aqui mesmo com elas, e todos os dias, e com o seu Antônio também, que está aqui com a gente sempre. Eu sou tão abençoada, Pai, porque eu tenho aprendido tanto, eu tenho evoluído, me desenvolvido tanto, eu sou tão grata, Pai, preciso colocar o nome dessa pessoa aqui também, claro, pela vida da Maiara, Senhor, porque ela tem me mostrado tanto a respeito da palavra do Espírito Santo, de Deus, da Bíblia, eu tenho, assim, aprendido muito, e eu sou muito grata e honrada mesmo, eu quero honrar quem que realmente tem me ajudado, e esse grupo tem me edificado muito, tem me ajudado muito, e eu sou grata e abençoada, Pai, por poder estar aqui, compartilhar mesmo da palavra e compartilhar do seu nome. Pai, nesta manhã nós estivemos aqui reunidas, Pai, em seu nome, porque nós pedimos, Senhor, nós pedimos por poder do Espírito Santo que possa agir, Pai, nas nossas vidas hoje, Senhor, e sempre. Neste final de semana, nós não vamos nos encontrar, né, mas que possamos estar conectadas, Pai, possamos estar conectadas nas nossas próprias casas, porque todas nós aqui vamos orar no final de semana, vamos estudar a Bíblia no final de semana, cada uma na sua particularidade, então que possamos estar aqui, Pai, conectadas em Teu nome, Senhor, e que o poder do Espírito Santo possa agir sobre as nossas vidas, Senhor. É isso que pedimos todas as manhãs, todos os dias que estamos juntas aqui, porque é nessa hora, essa hora que a gente tem aqui a oportunidade de dividir, de compartilhar mesmo da sua palavra e ajudarmos umas às outras aqui. Então, eu sou grata, Pai, abençoada por quanto eu tenho sido edificada e ajudada aqui nesse grupo. E eu peço, Pai, que só o Senhor, só o Senhor sabe o que vai no coração de cada um que está aqui hoje nessa reunião, né, com essa oportunidade de estar aqui falando em seu nome. Então, que o Senhor possa abrir realmente o coração de cada uma de nós aqui e nos honrar, Senhor. Eu sei que o Senhor está sempre presente nas nossas vidas e está ouvindo as nossas orações. Eu não sei quais são as orações de cada uma aqui no seu particular, mas que o Senhor possa honrar cada uma aqui. Em nome de Jesus, que Deus possa, inclusive, hoje, neste dia, nos guiar, e o Espírito Santo possa nos guiar, que possamos ser a luz do Espírito Santo na vida de outras mulheres, na vida de outras famílias, que todas as pessoas que vamos tocar no nosso trabalho, na nossa família, tudo aquilo que a gente colocar a mão, Senhor, que seja para elevar, que seja para edificar o outro, que seja para edificar a outras famílias, e que possamos falar de Ti, meu Pai, falar da Sua palavra, o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é generoso a cada momento, em cada situação das nossas vidas, que possamos ter testemunho vivo da Sua presença e da Sua honra e glória nas nossas vidas, Pai, que possamos ser testemunhos umas para as outras, para que possamos tocar o coração das famílias que tocarmos hoje, que nos encontrarmos hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós estamos aqui reunidos em Seu nome, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Um dia glória a maravilhoso à mesa para Amém. vocês. Obrigado, gente. Agradeço a oportunidade. Que Deus nos abençoe. Um ótimo Aleluia. desculpa. Glória a Um ótimo Deus. final de semana a todas vocês, a Amém. todas Todas nós, Bom né? nós. fim de semana. Bom Semana. dia, bom final de Obrigada. semana, ótimo café. Vamos preparar uns café à mesa. Amém. Vamos praticar. Vamos.